Olá, criançada, como é que vocês estão? Vamos dar início a mais uma aula. Então, o tema da aula de hoje de história é datas comemorativas. E aí a gente vai entender o que é esse conceito que são datas comemorativas. Datas comemorativas são aquelas datas escolhidas para relembrar eventos históricos, conquistas importantes ou lutas que ainda estão sendo travadas por um determinado grupo. Muitas delas possuem alcance internacional, enquanto outras podem ser específicas para um país ou região. Então, tem datas comemorativas que são de alcance internacional, ou seja, para o mundo todo. E tem algumas datas que são específicas de cada país, como, por exemplo, a data da independência do Brasil. É a independência do Brasil. Nos Estados Unidos, a data da independência é outra, de outros países são outras. Então, tem datas internacionais e tem datas que são nacionais, que só equivalem àquele país. Dependendo da relevância, o que é relevância? Da importância da data para o país, o governo pode declarar feriado ou ponto facultativo. Vamos lá, feriado fecha tudo. Ponto facultativo é quando cada empresa decide se vai abrir ou não. Fica a cargo de cada empresa vai abrir ou não. Então, dependendo da relevância, aquela data é um feriado ou não. Hoje a gente vai ver as datas comemorativas que foram vivenciadas no mês de abril. Então, aí tem algumas datas comemorativas, tá? A primeira aí, dia 7, Dia Mundial da Saúde. Dia 8, Dia do Correio. Dia 15, Dia Mundial do Desenhista. Dia 18, Dia Nacional do Livro Infantil. Dia 19, Dia do Índio. Dia 21, Tiradentes. 22, Descobrimento do Brasil. E dia 30, Dia Nacional da Mulher. Lembrando que o Dia da Mulher a gente comemora a data internacional, que é 8 de março. Esse aí é o nacional. Gente, de todas essas datas que eu disse aí, em abril, apenas o dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, é considerado feriado. Esses outros dias aí, essas outras datas são lembradas, mas não são consideradas feriados, são só lembradas. E aí o nosso livro didático dessas datas todas vai trabalhar com duas datas importantes para o nosso mês, que é o Dia do Índio e o Dia de Tiradentes. Vamos lá entender mais um pouquinho como funcionam essas duas datas. Como eu acabei de ler, o Dia do Índio é dia 19 de abril. Nos países americanos é considerada essa data, 19 de abril. Essa data foi escolhida em 1940 no primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Então, todo dia 19 de abril comemora-se no Brasil e em vários outros países do continente americano o Dia do Índio ou o Dia dos Povos Indígenas. Lembrando que esse dia não é feriado e é um dia que é utilizado para relembrar, rever, destacar os direitos dos indígenas. Lembrando que eu já falei isso na sala, que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, o Brasil já era habitado pelos índios. Então, os índios tinham seus costumes, suas religiões, suas tradições. E muita coisa que o índio faz foi agregada à nossa cultura. Lembre-se que os índios são povos que vivem de caça, de pesca, de plantações. E aí no final do vídeo você vai ver um pouquinho dessas datas comemorativas, não só do dia de Tiradentes, mas a data do dia do índio também. Que o índio tem um jeito de viver muito diferente do nosso, mas algumas coisas nós pegamos para a nossa cultura. O hábito de deitar em rede é indígena, alguns alimentos como mandioca, que é macaxeira, algumas coisas a gente pegou da cultura indígena. Outra data importante aí é o dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes. Então, quem é que foi Tiradentes? Porque essa data é feriado. O nome de Tiradentes não era Tiradentes. O nome verdadeiro de Tiradentes era Joaquim José da Silva Xavier. E ficou conhecido como Tiradentes. Já no vídeo você vai entender
Por que ele ficou conhecido desse jeito? Ele participou da Conjuração Mineira, que foi o primeiro movimento para a formação de uma república no Brasil. Gente, a gente está estudando em história que o Brasil acabou de proclamar sua independência e tem um imperador. Nesse período aí de Tiradentes, esse movimento da Conjuração Mineira estava preocupado em fazer com que o Brasil virasse uma república. Então, a partir do momento que é uma república, o Brasil deixa de ter um imperador para ter um presidente, que é o que temos hoje. Hoje o Brasil é uma república. Nós temos um presidente da república que é eleito através do voto popular. Não é hereditário, feito era na época de Dom Pedro, é através do voto. Então, esse movimento que Tiradentes participou foi o primeiro movimento que começou-se a se pensar em o Brasil deixar de ter um rei para ter um presidente. Então, Tiradentes foi morto, enforcado em 21 de abril de 1792. E como ele foi um símbolo desse movimento, ou seja, uma pessoa importante para esse movimento, então aí resolveu-se instituir o feriado. Mas o feriado só foi instituído 150 anos depois da morte de Tiradentes. Não foi Tiradentes morreu em 92 e em 93 foi feriado. Não, foi 150 anos depois dessa morte de Tiradentes foi que ele foi considerado feriado. E aí, por que essa data é uma data importante? Porque hoje nós somos o que somos hoje, porque nós somos uma república. E aí o primeiro movimento para chegar na república foi exatamente a Conjuração Mineira. E aí por isso que foi feriado. Mas aí vocês vão conhecer um pouquinho da história de Tiradentes no vídeo que vai vir a seguir. Vamos assistir juntos? Oba! Não vai ter aula quinta-feira, não vai ter aula quinta-feira. É mesmo, João? E você sabe por que não vai ter aula? É porque um tal de Tiradentes morreu. Ah, é? E o que esse tal de Tiradentes fazia? Não lembro. Mas Tiradentes só podia ser dentista, né, Felisberto? Sim. Agora, você sabe como ele morreu? Ai, parece que enforcaram ele. Mas quem enforcou? Sei lá. Vai ver que ele arrancou o dente errado e deixou algum homem bravo e banguela. Os Trupetes em Coisas de Abril. Vem cá, João. Eu vou contar a história correta pra você. Oba! Há muito tempo atrás, o Brasil era dominado pelos portugueses. No estado de Minas Gerais, haviam muitas minas de ouro. Os portugueses cobravam impostos muito altos de tudo que era tirado dessas minas, deixando os mineiros cada vez mais pobres. Um dentista, chamado Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido de Tiradentes, resolveu acabar com essa cobrança de impostos e também tornar o Brasil um país livre. Ele se uniu a um grupo de pessoas para libertar o Brasil, mas infelizmente o grupo foi perseguido e preso. Tiradentes foi o único que foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792. por querer libertar o país. Nossa, que triste! Mas Tiradentes foi considerado um herói e por isso que não há aula na quinta-feira. Entendeu, João? Entendi. Felisberto, quem inventou a escova de dentes? Eu acho melhor a gente consultar o compulsador da Cat, né? Miau! Alguém chamou por mim? Vamos perguntar ao compulsador. Quem inventou a escova de dentes? Foi na China, em meados de 1400, que surgiu a escova de dentes mais parecida com a que temos hoje em dia. Prendiam em uma vareta de bambu pelos de porco. Falando nisso, quantos dentes de leite as crianças têm? 20 dentes de leite
Dos 6 aos 12 anos de idade, eles caem e são substituídos por dentes permanentes. Mas não é porque eles vão cair que você não vai cuidar deles. Se eles estiverem cariados, tortos ou quebrados, poderão comprometer a qualidade dos dentes permanentes. Por isso, escove os dentes todos os dias, em todas as refeições. Ai, o meu compulsador é demais. Tchau! Mês de abril, muita coisa a gente aprende. Mês de abril é o mês do Tiradentes. Ele lutou pela liberdade do nosso país e foi um grande passo pra nossa nação ser mais feliz. No mês de abril, tanta coisa surpreendente. No dia 13 é dia do hino nacional. Em 22 de abril se descobriu o Brasil. Dia do índio é 19, orgulho nacional. Coisas de abril, é o mês do Monteiro Lobato e do livro infantil. Coisas de abril, venha com a gente, somos trupetistas, os mais lindos fantoches do Brasil. Coisas de abril, é o mês do Monteiro Lobato e do livro infantil. Coisas de abril, venha com a gente, somos trupetistas, os mais lindos fantoches do Brasil. Tarará, tarará, tarará. Então, ao final do livro, vocês devem perceber aí na tela que apareceu duas tarefas, duas atividades. Nós vamos fazer atividades em dois livros diferentes. O primeiro é no de História, na página 393. E a segunda atividade é no nosso caderno de atividades, nas páginas 221 e 222. Lembrando que a Juliana já disse que essas pastas são aquelas que ela fura na sala de aula. Mas não precisa furar. Vai lá no bloquinho, na pasta, tira as folhinhas 221 e 222, que é uma folha só, responde a atividade e coloca dentro da pasta de plástico. Quando voltar às aulas, tia Juliana fura e corrige tudo. Qualquer dúvida é só entrar em contato através do nosso WhatsApp. Beijo e até a próxima aula.